Olá, eu sou Paula Moraes, você está na BMC News e este é o Radar FIS. Estou aqui com Arthur Losnak e Guilherme Carter, especialistas em fundos de investimentos. Muito bem-vindos, obrigada meninos por estarem aqui, bem-vindos Carter, bem-vindo Losnak. Muito obrigado Paula, muito obrigado Guilherme. Muito obrigado Losnak, muito obrigado Paula. E o nosso convidado de hoje é o Vicente Nogueira, que é sócio e gestor da Faria Lima Capital. Vicente, obrigada também pela presença. Seja muito bem-vindo aqui à BMC News. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, Carta. Obrigado, Losnak. Obrigada, a gente que agradece. Bom, para a gente começar, Vicente, eu quero fazer a primeira pergunta, os meninos vão conduzindo aí depois, mas para a gente entender, eu gostaria que você falasse um pouco aí para a gente como que é seu histórico aí como gestor. Bem, falar um pouquinho até antes de gestor, né? Eu fiz engenharia na Poli, depois eu fiz MBA. Depois eu trabalhei aí bastante tempo em banco de investimentos, fazendo abertura de capital de empresas, compra e venda de empresas, emissão de dívida, né? E também, durante um tempo, eu fiz compra de carteiras de dívidas inadimplentes, né? Então, foi muito interessante para ver o que funciona, o que não funciona em termos de execução de garantias, né? Depois, eu sou o sócio fundador da Habitasec Securitizadora, né, que emitiu o primeiro CRI em novembro de 2010. Desde lá já emitiu mais de 150 CRI, mais de 8 bilhões de reais de CRI. Então, durante esse período todo, nós vimos tanto de CRIs de outras securitizadoras quanto da Habitasec, né, o que funciona, o que não funciona quando algum tipo de CRI dá problema, né? Se algum CRI de loteamento dá problema, se um CRI de shopping dá problema, se um CRI de corporação dá problema, né? O que funciona, o que não funciona em termos de garantia, nas diversas regiões do Brasil, etc. Então, e vimos também como é que os diversos gestores atuavam, né, nos diversos casos e o que tinha êxito e o que não tinha. Então, ao longo desse período, nós acumulamos bastante experiência em relação à parte de CRI. Certo. E Vicente, você pode contar um pouco assim, qual foi a sua cabeça assim, né, de montar um feed de CRI, assim, foi uma coisa assim que você tinha interesse já, foi uma demanda, né, de investidores para fazer esse produto, né? E também como você começou agora, né, tá com a primeira oferta, né, de 50 milhões, né? Obviamente você não vai parar por aí, né? Então se você puder comentar um pouco até onde você pensa em chegar no curto prazo, assim, sei lá, nos próximos anos, né? Realmente, sei lá, bater, sei lá, 200 milhões, 1 bilhão de reais, se você puder comentar um pouco qual foi a cabeça para criar o fundo, né? Também se tem outros produtos na casa para você também desenvolver como um FOF também. Ou então vai ficar realmente primeiro no CRI, né, e depois depois que crescer, depois que maturar, você pode pensar nos produtos, né? Não, com certeza. Obrigado pela pergunta. Bem, ao longo de todo esse período, né, nós sempre quisemos ter nosso fundo de CRI, né, para a gente poder comprar pelo menos um pedaço, né, daquelas emissões que tivesse dentro do nosso foco, né. Qual que é o nosso foco? Você tem gestoras aí que tem FIIs de CRI, são 60 FIIs de CRI mais ou menos no mercado, né? Alguns fundos são obviamente mais high grade, né, que teriam basicamente o rating equivalente a AA, né, que é um rating bastante alto, baixíssimo risco, mas também tem uma taxa bem mais baixa, né. Você tem aqueles FIIs de CRI que têm um risco mais alto, né, que tem dentro deles CRIs que teriam um rating, digamos, B ou BB, e que tem umas taxas mais altas, correspondente a esse risco. E tem alguns FIIs de CRI que estão intermediários entre esses, que é o nosso foco, né? Então, os nossos CRIs são basicamente, a maior parte rating A, né? Alguns BBB e um AA, e está com uma taxa média aí de IPCA mais 9,8, 10. Então, a gente quer CRI que tenha um rendimento, uma taxa adequada ou atrativa, né, para aquele nível de risco, e são CRIs que a gente acredite que não vão dar problema, mas que se por algum motivo der problema, a gente vai conseguir executar a garantia. Então a gente só compra CRI que tenha garantia real imobiliária, que a gente acredite que consegue executar, né, de modo a não ter o risco ou minimizar o risco de perder capital. Então, ao longo do tempo a gente sempre quis fazer a nossa gestora, e aí em 2019 chegou o momento, a gente fez uma oferta 476 para investidores profissionais, né? Basicamente, quem investiu esses primeiros 50 milhões, né, foram pouquíssimas gestoras aí que já conhecem a gente há muito tempo, né? E eu também investi pessoalmente.
Então, eu agora estou focado desde lá na gestão do fundo e na Faria Capital. Meus sócios, Marcos e Rodrigo, estão focados na gestão da securizadora, né? Então, estamos segregados fisicamente, equipe, etc. E eu estou aqui, junto com a nossa equipe da Faria Capital, todos os dias aí pensando, né, em como comprar CRIs que tenham essa característica em termos de segurança, de risco médio e que tenham uma taxa atrativa. Nosso diretor de risco, o Ricardo, ele trabalhou 9 anos numa agência de rating, fez rating de mais de 100 CRI, né? Então participa também do comitê de investimentos, que tem que ter voto unânime para comprar qualquer CRI. Então é muito bacana, porque a Habitasec tem muita originação de CRI, e tem um fluxo muito grande de CRI passando pela Habitasec, e tem uma experiência muito grande na gestão do patrimônio separado de mais de 120 emissões atualmente de CRIs já emitidos, né? Então, todo mês checando lá os covenants, checando o que está acontecendo, etc. E tendo interação com os diversos gestores que compraram. A gente, nos CRIs que a gente comprou até hoje, no fundo, a gente comprou em média 10, 15% de cada emissão, né? Até porque o fundo é pequeno, pode comprar no máximo 5 milhões até agora, né? Quando o fundo tiver 100 milhões, vai poder comprar no máximo 10 milhões. Como a oferta inicial foi de 100 milhões, a gente chegou a comprar 10 milhões do CRICODEP, né? A gente tinha até julho agora para diminuir esse percentual que era de 20% para 10% do fundo. Então a gente vendeu no secundário, né? Então agora está abaixo de 10%. Qual que vai ser a velocidade de crescimento do fundo? A gente não é desesperado por crescer o fundo, a gente acha que o importante é que cada um dos CRI que a gente compre tenha a garantia adequada, tem estrutura adequada, né? Então teve diversos CRIs aí que a gente olhou e que em um certo ponto apareceu alguma coisa durante o due diligence, a gente falou, desculpe, mas estamos fora, né? E tem casas que estão focadas em pegar diversos tipos de risco e é normal isso, né? Mas o nosso foco é baseado nessa experiência aí de mais de 150 CRI da Habitasec, e o que a gente viu também acontecendo nas outras casas. E então a gente vai crescer, eu espero que logo a gente faça uma nova emissão e que ano que vem a gente faça mais emissões, que a gente termine ano que vem, não sei, com 150, 200 milhões, mas a gente vai crescer no ritmo em que a gente consiga ativos de boa qualidade, né? E o que acontece? Quando você tem, digamos, comprometimento de comprar um certo CRI, que está indo direitinho, etc., mas atrasou lá um registro, atrasou alguma coisa na due diligence, né? Aquela liquidez que a gente tem reservada para comprar aquele CRI, penaliza muito o rendimento do fundo se você deixa aplicado no DI, né? Principalmente quando estava 2%. Então, a partir de março do ano passado, o que a gente fez, a gente analisou aí os 30 principais fundos de CRI, um por um os CRIs dentro dele, né? Rentabilidade, fizemos um modelo de projeção de cada um desses FIIs de CRI e começamos a aplicar uma parte desse dinheiro que não estava aplicado em CRI, aplicar em FII de CRI, né? Inclusive tendo ganho de capital, né? Participando de oferta, quando tem flip a gente vai lá, se está barato, compra, depois vende, realizando compra. Então, se você pegar o montante total que a gente deixou aplicado em DI e FII de CRI no ano passado, deu uma rentabilidade de 12%, ou seja, não penalizou o fundo, né? Nesse ano está aí por volta de 7,5%, né? Mas então você me pergunta, ok, quanto que você vai manter investido em FII de CRI? A princípio, o mínimo possível, né? Mas, se eu, por exemplo, se eu estou com agora 8 milhões em FII de CRI, né? E tem eu compro um CRI, eu uso caixa, aí se eu for comprar mais um CRI, vou precisar vender os FII de CRI. Se o preço do que eu tenho lá está baixo, porque está tendo uma flipagem, porque está tendo uma nova oferta, eu vou colocar esse novo CRI em warehousing com alguma gestora parceira, né? E depois eu compro, né? Então, é sempre olhando em termos da decisão que vai dar o melhor retorno para o investidor do FLCR11, né? Então, respondendo a tua pergunta em termos de nossa perspectiva de crescimento, a gente vai crescer na medida que a gente tenha bons CRIs, né? Seja um CRI de emissão da Habitasec, né? Ou seja o CRI de emissão das outras securizadoras. Nós já analisamos
e estamos analisando CRI de emissão de outras securitizadoras. É claro que quando o fundo está pequenininho, que pode comprar no máximo 5 milhões, né, é mais difícil comprar. À medida que o fundo vai comprando, vai ficar mais fácil de comprar CRI de outras securitizadoras, né? Mas a gente quer muito comprar CRI de outras securitizadoras, basta que o CRI tenha essas características em termos de ter o nível de risco que a gente julga adequado, boas garantias e uma taxa que seja ou adequada ou mais alta até do que esperado para aquele nível de risco. Certo. Vicente, você puder comentar um pouco assim, essa parte que você comentou, né, do rating, né, o seu rating interno, né, você puder comentar, você comentou, você tem AAA, Triple B, né, o Single A e Double A. Assim, olhando para o patrimônio como um todo, assim, o portfólio como um todo, assim, o quanto de Triple B você tolera, sei lá, o quanto de, sei lá, mais A você gostaria de ter, assim, você puder comentar um pouco dessa dinâmica ali. E quando você fala assim, realmente, quando você bota um CRI dentro do seu fundo, né, realmente tem uma decisão unânime, né, para alocar, né, mas obviamente você já olha um patrimônio do fundo atual, né, realmente que já foi alocado para tomar a decisão. Então assim, como funciona essa decisão realmente de rating, né, mas assim, você puder comentar um pouco o que é mais importante, né, mas assim, na decisão do rating e também olhando para assim, né, o máximo de, sei lá, Triple B que você gostaria de ter, né, Double B que você gostaria de ter ali no teu fundo, né? Tá. Bem, atualmente nós temos aí, quase todos são rating A, nós temos 2 que são Triple B e tem um que é duplo A. A gente não tem especificado, tá, no nosso regulamento um máximo de um tipo, máximo mínimo, não temos isso no regulamento. Tá? Não temos também máximo mínimo por região, nada disso. Tá? Então, a gente olha caso a caso, né? Primeiro, né? Vamos pegar o caso dos nossos 2 CRIs que internamente a gente tem um rating Triple B, que são os 2 casos de Colmeia, tá? Colmeia Rhodes e Colmeia Living Garden. Um vai terminar a obra agora no final do ano e outro deve terminar a obra no final do ano que vem. Né? Então, enquanto eles estiverem em obra, vai ser um rating Triple B. Né? Só que com esse conhecimento que a gente tem de muitos anos, né, foi estruturado, né, junto com os outros investidores, de modo que a gente tenha fundo de obra que seja suficiente para que a obra seja completada. Esse fundo de obra está dentro da securitizadora, patrimônio separado desse CRI. Né? Então a gente tem um acompanhamento mensal com medição de obra, reembolso, acompanhamento, checando que o dinheiro que está lá é suficiente para terminar a obra, ainda tem mais um pouco, que você tem um percentual acima até necessário que tem que ser cumprido mensalmente, né? Como é que está indo? Vamos lá visitar, vamos lá ver como é que está o negócio, como é que estão as vendas. Então, a gente está super tranquilo, tá? Que os 2, né? Um deve terminar no final desse ano, aí deixa de ser Triple B, passa a ser rating A. O outro deve terminar no final do ano que vem, quando terminar a obra, deixa de ser Triple B, passa para o rating A. Né? A gente tem, um desses está IPCA mais 10, que é o que termina esse ano. O que termina no final do ano que vem tem IPCA mais 12. Né? A gente recentemente comprou um CRI, que é o JPS 4, perdão, que é de um shopping center, que no nosso rating interno é duplo A. Tá? É uma taxa um pouco mais baixa, IPCA mais 6,5, mas que a gente acha uma taxa boa para esse nível de risco. Tá? É o caso de um shopping center que fica lá em Itabuna, da Bahia, que a gente conhece extremamente bem. É um shopping dominante. Tá? E foi pego a alienação fiduciária do shopping como um todo, tá? Que equivale um múltiplo do valor da emissão. A emissão foi uma emissão de 70 milhões de reais, a gente comprou 5 milhões. Tá? O valor do shopping é um múltiplo disso, tá? Então a LTV é bastante baixo, tá? O LTV é de aí 49%. Tá? E lá tem todas as lojas são bacanas, passou super bem aí essa questão da pandemia, a gente conhece o dono extremamente bem, né? A Habitacel que já tinha emitido 3 CRI para essa mesma empresa, sendo que prepagou 2 desses CRI com essa última emissão, né? E está sempre expandindo, sempre uma performance bacana. Então, realmente, devido ao nível de garantias e devido ao nível dos recebíveis que foram dados para esse fluxo, né? E o fluxo adicional que é gerado todo mês e devolvido para eles, esse é um CRI realmente de rating duplo A. Então, a limitação de quantos CRIs de rating duplo A que a gente vai comprar depende da taxa que a gente conseguir para eles. Né? Se a taxa for baixa, que a gente acha que vai prejudicar demais o rendimento do fundo, a gente não vai comprar. Né?
os de rating BBB, né, a gente vai estar olhando mais que não vai dar problema, né, e que se tiver a garantia a gente vai conseguir executar as garantias, né. Se aparecer algum CRI de rating B, né, com a taxa super alta, de novo, a gente só vai comprar se a gente acreditar que realmente a obra vai chegar ao final e que tem garantias suficientes, garantias adicionais, etc. Então, a gente tem, por exemplo, o caso aqui do CRI Embraed, tá? Que é de uma construtora lá dominante, uma das dominantes lá em Camboriú, né? Esse é um CRI corporativo, né? Com dinheiro utilizado para diversos empreendimentos, mas a gente pegou um terreno gigante lá, né? A empresa tem um fluxo enorme que todo mês é devolvido, então você tem um fluxo adicional muito grande também no CRI. A gente entende que é o rating A, tá? Nesse caso aqui é IPCA mais 7. Então, para cada tipo de CRI, né? Seja CRI de incorporação, CRI de estoque, né? No CRI de estoque, por exemplo, os apartamentos ou casas já estão prontos, né? Normalmente é CRI de estoque performado, né? Sim. E então você pega a alienação fiduciária de cada um daqueles imóveis, né? Você vê como é que foi a velocidade de venda, qual foi o preço de venda. Então, normalmente você coloca lá nos covenants, okay, que você vai ajustar o valor das garantias baseado no preço médio de venda dos últimos 6 meses. Você vai reavaliar o valor do estoque, tem que ter um mínimo de garantia e se não for cumprido naquele mês vai ter que ser colocado garantias adicionais pelo tomador, né? E aí vai depender muito também de quem que é o tomador, mas vai depender de quanto de garantia você tem versus o que você está emprestando, né? Então, no caso do Longitude, por exemplo, né, o valor do saldo dividido por valor das garantias é 60%. Obviamente, quanto mais baixo esse percentual, melhor. E a gente julga que a taxa está adequada. Então, é nesse sentido. A gente não tem nenhum limite assim escrito na pedra, né? A gente vai ver para a região, para o CRI, para o rating e olhando também a taxa. E qual é a decisão assim, de você mudar, vamos dizer assim, você comentou realmente, né, quando o obra estiver pronto, vai sair do BBB vai pro A, né? Então, assim, acho que... E qual é a decisão, assim, de você fazer um rating A ou duplo A, vamos dizer assim? Acho que você poderia comentar um pouco, de maneira geral, assim, como funciona a discussão de vocês de rating, né? E o que vocês levam mais em conta, né? Como você comentou, realmente é dominante, a região, assim, acho que você poderia discutir alguns aspectos mais qualitativos de você, na sua avaliação, né? Vamos dizer assim, acho que para definir qual o rating de cada um, né? Vamos dizer assim, acho que... se existe, né, o risco, né, de ir do um para o outro, como então realmente a obra acabar, no caso realmente do comércio, assim, mas se você puder falar de uma maneira geral, assim, qual que é a cabeça de vocês, assim, quando vocês vão metrificar uma escala de rating, né? Claro, para dar algumas, assim, fundamentos, né, a gente obviamente vai olhar a capacidade de pagamento daquele CRI especificamente, né, leva em conta, né, qual que é a situação financeira da empresa, né, mas muito também o que foi dado para o patrimônio separado específico daquele CRI, né? Então, para uma mesma empresa, né, se ela deu, digamos, para um CRI de 10 milhões, né, se ela deu 12 milhões de recebíveis de boa qualidade, né, tem um certo risco, né? Se ela deu 20 milhões de recebíveis de boa qualidade, vai ter um risco menor. Certo. Né? Então, a gente vai olhar o lastro, vai olhar o recebível, como que foi o histórico de pagamento de cada um daqueles recebíveis, né? Qual que é o loan to value de cada um daqueles recebíveis, né? Se a garantia foi dada com a alienação fiduciária registrada, se foi hipoteca, se for uma hipoteca a gente vai pedir um loan to value mais baixo, né? Dependendo do tipo de ativo, né, a gente vai ajustar também. Então, a grosso modo, se tiver em obras, dificilmente vai ser um rate superior a BBB. Certo. Por melhor que seja. Né? Se você tiver muita garantia imobiliária, muito recebível, tá? Mesmo que a situação da empresa não seja uma maravilha, né? Mas se você tiver muito recebível, você provavelmente vai ter um rating A, porque se você tiver uma garantia performada, né? Que você pode ir lá e vender, você pegou 150%, 200% de garantia. Não dinheiro, né, para fazer assim. Então, você sabe que você não vai ter problema de pagar
tanto o principal quanto pagar os juros, né, devido à quantidade de garantias que você tem e garantias que sejam, digamos, pulverizadas, né. Se você tem garantias concentradas, né, você já sabe que se você quiser vender rapidamente, você vai ter que dar um desconto maior, né. Então você vai querer já um nível de loan to ratio, de LTV, mais baixo, né. Dependendo do local também. Dependendo do local, do estado, eu não quero aqui dar exemplo para não ficar parecendo que eu tenho preconceito, mas baseado no nosso histórico, tem alguns locais, né, que a gente sabe que precisa ter mais garantia, porque se der algum problema lá, temos menos previsibilidade em termos da justiça local, né. E também que tipo de garantias adicionais precisam ser dadas. Então, é difícil eu te dar aqui, tá, qual que é a planilha, né? Mas, como eu te disse, o Ricardo, né? Sim, ele trabalhou numa agência de rating durante 9 anos, né? E fez mais de 100 ratings aí para diversas securitizadoras de diversos tipos, né? E ele tem bastante independência de fazer esse rating interno, né? A gente analisa na nossa carteira e na carteira dos outros gestores também, né? Que a gente faz uma estimativa de rating dos CRIs dos outros gestores, né? Como é que está a taxa sendo oferecida por aquele CRI, né? A taxa está baixa, está adequada ou a taxa está alta, né? Se a taxa está alta, maravilha. Se a taxa está adequada, ok. Se a taxa está baixa, a gente fala, olha, a gente só compra se a gente subir a taxa, né? Aí se subir a taxa, a gente compra, se não subir a taxa, a gente não compra, né? Então, é basicamente isso, tá? E nessa questão de geografia, Vicente, vocês têm alguma restrição, eu não digo, mas o que vocês preferem? É estar só no Sudeste ou eventualmente estar olhando para todo o mapa brasileiro? Não, a gente já tem coisa em Fortaleza, né? A gente tem coisa em Camboriú, a gente tem coisa no Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, né? Então, o CRI Calçada, por exemplo, né? Calçada é uma grande incorporadora lá do Rio de Janeiro, né? Uhum. E estava precisando levantar dinheiro para novos empreendimentos, etc. E o modo melhor que a gente conseguiu, junto com uma outra gestora, que comprou a maior parte do CRI, inclusive, a gente comprou só um CRI de total de 30 milhões, a gente comprou 4 milhões e 300. A gente pegou um hotel, tá, bem consolidado, bem bacana, com um valor bom também, tanto que o LTV é 30% desse CRI, uhum. E pegamos a alienação fiduciária desse hotel, pegamos todo o fluxo de recebíveis de cartão de crédito desse hotel, além de outras garantias. Então, a gente está sempre acompanhando como é que está a ocupação, que está bacana, inclusive do hotel, até durante a pandemia, bem interessante. E então a gente pegou esse imóvel, que vale muito mais do que o CRI, tanto que a LTV é 30%, pegou esse fluxo, tudo passando por dentro da conta de patrimônio separado, etc., tem o controle mensal. Então, para cada situação, a gente vê se é possível ter uma estrutura, né, que seja robusta o suficiente para justificar, né, o investimento. E nesse caso, o CRI, que o nosso rating interno é A-, tá? Uhum. E a taxa é bastante boa, IPCA mais 12. Sim. Né? Então, E em relação, eu sei que você falou que não tem pressa para crescer o fundo, né? Mas como que seria assim, o que o cotista deve esperar, o potencial investidor, para novas emissões, né? Em termos também a gente sabe e viu que você tem um track record muito bom, né? Com a Habitasec e também com estruturação de dívida. Mas quando você vai para o lado de ser gestor, você precisa se preocupar, e você sabe que por conta também da natureza do cotista de fundo imobiliário, que está ali por dividendo, né, você tem que alocar rápido. Né? E qual que seria uma dinâmica, se você pudesse assim, eu tenho, sei lá, uma emissão nova de 100 milhões, então eu tenho um pipe de 200 milhões. Se você pudesse comentar também um pouco sobre isso. Claro, a gente, obviamente, que não pode falar sobre uma próxima emissão, sim, né? Mas a gente já vem... Uma hipotética emissão. Sim, hipotético. A gente já vem comprando diversos CRI, tá? A gente já tem um volume substancial de CRI em warehousing, em outras casas, tá? Então, quando a gente for fazer uma nova oferta, tá? Uma boa parte vai ser alocada bem rapidamente devido a esses CRIs que estão em warehousing, né? Então, a gente tem essa preocupação, a gente já vem trabalhando nisso, né? Semana que vem a gente deve liquidar a aquisição de outro CRI, na outra semana outro, e tem uma porção de CRIs aí no pipeline, que obviamente a gente não tem o dinheiro para comprar, a gente vai
uma parte comprando aqui, outra parte vai colocando em warehousing, então a gente já tem um saldo substancial em warehousing e pretende fazer uma nova emissão. Não dá para dizer aqui se vai ser 476, se vai ser 400, qual que é o volume, a gente obviamente não pode dizer, né? Mas a gente quer crescer, obviamente que na medida que a gente vai crescer vai ter mais liquidez, né? A gente também espera que de repente através dessas lives, né, vai aumentando o número de investidores, né? Awareness, sim. Para aumentar a liquidez e também poder ter o direito de preferência uma hora que tem uma oferta, né? Porque pode ser que seja uma oferta 476, né? Se for uma oferta 476, quem for investidor vai ter direito de preferência e vai poder participar no direito de preferência, não vai poder participar da oferta, né? Se for uma 400, não, aí vai aumentar bastante. A gente não sabe dizer se vai ser de um tipo ou de outro, né? Ou não poderia até dizer. Mas a gente quer, obviamente, crescer, só que a gente não vai crescer indo contra aquilo que a gente aprendeu durante esse período, tá? Eu tenho dinheiro substancial meu investido, eu estou todo dia pensando o que dá para fazer aqui, a gente está sempre olhando o que dá para comprar, mas sempre dentro, a gente só vai comprar um CRI que eu na física compraria, que o Ricardo na física compraria, entendeu? Que o sócio na física compraria, entendeu? Então a gente vai ter o crescimento nessa velocidade. Felizmente tem um fluxo bacana da Pitsasec e na medida que o fundo for crescendo, a gente vai ter mais potencial para comprar CRI de emissão das outras securitizadoras, porque muitas vezes, né, o distribuidor ele quer vender o CRI inteiro para um investidor só, né? Ele não quer sair, vende um pouquinho para isso. Às vezes o investidor é grande também, que fala, eu quero tomar o CRI inteiro, se não for inteiro eu não vou tomar, né? Aí não sobra nada para mais ninguém, né? Se você pode comprar 5 milhões, você fica fora, né? Então a gente está crescendo na velocidade que a gente acha que é a velocidade que a gente encontra coisas boas, com taxa boa, né? A gente teve esse mês, obviamente que o histórico não quer dizer que é o futuro, né? Que é disclaimer de sempre, mas esse mês a gente pagou 1,06 por cota, no mês passado foi R$1 por cota, né? A gente, no outro foi 1,03 reais por cota, obviamente que isso também por causa do IPCA que está mais alto, a gente não tem nada IGPM aqui, né? Por enquanto, pelo menos. Então a gente está tendo, acho que, uma rentabilidade bem bacana. Então eu acho que uma hora que a gente for fazer uma nova oferta, eu espero que tenha uma demanda bacana. Deixa eu só rapidinho entrar aqui na conversa aqui de vocês, porque eu falo que a prioridade sempre está aqui no nosso chat, né? Os nossos telespectadores que estão sempre ligados aqui na BMC News. E a gente tem duas perguntas aqui, Vicente. As duas são do Investidor FI, né? O login dele aqui, Investidor FI. Primeiro ele pergunta para você se a tendência do fundo FLCR11 é manter a maior parte da carteira investida em CRI financiado pelo empreendimentos residenciais. Esta é uma dúvida. E depois ele pergunta também como que vocês tratam aí da distribuição da correção monetária. Somente quando efetivado entra no caixa ou à medida que a correção é feita, ela é reconhecida contabilmente? A gente não tem nenhum foco de comprar só CRI residencial, tá? Tanto que a gente tem o CRI Codep, que é um CRI logístico, tá? A gente tem o CRI... do shopping, você falou, comentou, né? Tem o CRI do shopping JPS, entendeu? A gente tem CRIs aqui que são corporativos, tá? A questão da correção monetária, tá? A gente segue, né, de poder distribuir o rendimento regime caixa, tá? Então, a gente distribui o rendimento regime caixa. Se você, por exemplo, tem acruado alguma coisa lá que você não pode distribuir, se você vende no secundário, coloca em warehouse, você libera aquilo. Mas a gente segue o que é a regulamentação de distribuir o que é o regime caixa, né? O nosso PU, né, mês passado, fechou em 100,8, né? Sendo que a oferta anterior foi a 100, né? 100 e pouco. Então a gente tem um pouquinho de coisa aí acruada, mas é isso, a gente não tem assim um setor que a gente vai focar. Tem alguns fundos que focam o setor X, Y, não. O nosso foco é realmente crise de risco médio, né? E com uma taxa que a gente ache ou adequada ou atrativa
e que a gente acha que não vai dar problema e que se der problema a gente vai ter uma garantia imobiliária para lá executar e não ter problema. Com certeza. E ainda nesse tema, olhando a carteira de vocês hoje, obviamente o fundo acabou de começar, vamos dizer assim, mas a gente vê alguma concentração acima de 10%. Vocês têm algum target de concentração em um só CRI, né, que eu acho que é uma coisa de bastante atenção? A gente, basicamente, hoje em dia não tem nada passando de 10%. Tá? A gente tinha tem o Comé que está passando um pouquinhozinho só, né? Mas antes tinha o Embraed que tinha 20%, né? Desculpa, o Codep, perdão. O Codep que tinha 20%, mas a gente vendeu no secundário para ficar abaixo de 10%. Então, a gente tem que cumprir a regulamentação lá do máximo 10%, e se você faz uma oferta e você está descumprindo, você tem um prazo de 6 meses para você cumprir isso. Mas, na medida, obviamente, que a gente tem um fundo maior, né, a gente vai ter maior flexibilidade. Né? Você está com um fundo, digamos, de 500 milhões, que pode comprar no máximo 50 milhões para o CRI, né? Parece um CRI lá que é de 20 milhões, se comprar inteiro ainda vai ser menos do que 5%. Né? Sim. Então, isso é uma limitação que você tem que atrapalha realmente você comprar CRIs quando você está pequeno e que vai ficando mais fácil à medida que você cresce. Né? Mas a gente está bem diversificado já, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CRI, né? Não, tá excelente. O ideal seria ter 10, né? Para dar 10% de cada um no máximo. E ainda falando um pouco em relação a... É uma pergunta, vamos dizer assim, um pouco chata, né? Geralmente o pessoal joga para o administrador, mas como é que funciona a dinâmica de marcação dos CRIs, né? Vocês marcam o mercado, enfim, você acabou de falar um pouco da cota aqui do fundo. Então, a marcação ao mercado, realmente, como você falou, é feita pelo administrador, né? O administrador, ele olha se tem uma negociação no secundário daquele CRI, né? Ele vê a que preço que foi feita aquela negociação secundária e ele simplesmente comunica pra gente, olha, velho, entendeu? A gente fez o mark to market aqui, né, desse teu CRI, porque teve essa transação do secundário e a gente fala, muito bem, parabéns, né? Achou uma, né? Não tem muito o que fazer, né? Não tem muito a ver com o fundamento daquele CRI. Sim. Né? Simplesmente porque um gestor resolveu vender para outro uma certa taxa, então o mark to market é isso na realidade, né? Mas como eu disse, né? Os CRIs aqui a gente realmente espera que vá dar até o final como previsto e se der problema vai ter garantia suficiente para ficar ok. Né? Então o mark to market é baseado nisso. Certo. Posso fazer uma aqui, rapidinho? Ô Vicente, na verdade tem uma do chat, mas tem uma dúvida minha aí. A gente estava falando de vários tipos de CRIs, mas eu queria saber qual o tipo de CRI, se existe algum, que não entraria aí, não entra de jeito nenhum na carteira de vocês. Tá bom. Bem, tem alguns tipos de CRI que a gente não gosta, tá? Eu prefiro não dizer aqui, para não chatear nenhum gestor que goste disso, né? Mas nós buscamos, né, comprar aqueles CRI que tenham garantia real imobiliária executável. Né? Coisas que dê para retomar, e dê para leiloar, e dê para dar liquidez para aquilo. Né? E a gente não gosta dos CRIs que não tem essa característica, basicamente isso. A gente não tem preconceito, por exemplo, contra CRI de loteamento. A gente hoje em dia não tem CRI de loteamento, mas a gente já olhou diversos CRI de loteamento. Tá? Mas, digamos, parece um CRI de loteamento lá que não tem aliança fiduciária, não tem hipoteca dos imóveis, tem só das cotas, da SPE, etc. A gente não fica confortável. Né? Na medida que tem aliança fiduciária, tá, de imóveis, tenha hipotecas, tenha fluxo suficiente, etc., a gente gostaria, sim, de comprar CRI de loteamento. Então, é uma questão de aparecer e para aquele dado CRI, baseado na nossa experiência, seja uma estrutura que a gente entende que a gente fica confortável. Tem uma pergunta aqui do chat, já vou aproveitar aqui o ensejo já falar, é da Nath Fala. Ela pergunta o seguinte, qual que é o diferencial do FLCR11 frente a outros FIIs de CRIs da indústria? Bem, hoje em dia tem acho que mais de 60 FII de CRI, né? Então, todo mundo diz que tem o diferencial X, Y, Z, né? Nós somos parecidos com alguns FIIs de CRI que tem aí.
de risco médio e taxa boa. Tá? Risco médio e taxa boa é o que somos. Né? O que nós temos de diferente? Temos diferente que os dois sócios da Faria Lima Capital são sócios também da Habitasec. Né? Eu estou focado na Faria Lima Capital, o outro sócio está focado na Habitasec. Eu que sou gestor do fundo tenho bastante experiência aí ao longo desse tempo todo de visto um monte de CRI, né? E alguns que deram problema e resolveram, alguns que deram problema e não resolveram bem, né? Seja da Habitasec, seja de outras securitizadoras, né? A gente sempre faz um estudo de caso quando algum CRI dá problema, né? E que temos um diretor aí de risco que tem muita experiência também, fez rating de mais de 100 CRI, né? Então o nosso diferencial é esse e temos também um acesso, né, a um fluxo de CRI de originação muito bacana devido a securitizador, né? Então o nosso diferencial é esse, de ter um acesso e felizmente a gente tem aí um histórico de relacionamento no mercado ao longo do tempo com as outras gestoras, de modo que a gente consegue fazer co-investimentos bem bacanas, né? O pessoal nos parece gosta de que a gente co-invista com eles, né? E tanto que na primeira oferta quem investiu foram algumas gestoras ali bem, né? Então a gente tem aí, eu acho que uma reputação de ser bastante conservador, da gente olhar as coisas no detalhe, da gente fazer um bom acompanhamento, da gente realmente estar em cima e olhar os números e fazer o trabalho bem feito. Eu diria que fora a questão de ter a Habitasec, tem algumas outras gestoras que têm a mesma coisa. Tem alguns outros gestores muito bons também, que fazem análise muito bem feita, acompanhamento muito bem feito. E eu na física tenho também cota os FIIs de CRI. Tá? Eu não tenho só cotas do FLCR 11. Né? Então, mas o nosso diferencial, o que a gente tem de especial é isso. Que é um baita diferencial. Eu não vou perguntar para você, Vicente, quais FIIs que você tem na física, mas vamos voltar aqui para o Faria Lima, em relação ao mix, né, de indexador da carteira, né? A gente sabe que, enfim, o seu bench é basicamente ali IPCA mais um spread, mas vocês querem deixar só com IPCA mesmo para respeitar o bench, ou pode ter uma pizza aí de alocação, sei lá, com CDI, com IGPM, etc e tal? Não. Inclusive, né, se você olhar nosso último relatório mensal, o de junho, né, ali no terceiro parágrafo, a gente fala que a gente tem no pipeline ali um CRI, que é a CDI mais 8,75. Né? Então, esse é um CRI que a gente acredita, rate interno A, com a taxa de CDI mais 8,85, a gente acha que é uma taxa bacana. Tá? Então, a gente está sempre olhando, né, a projeção de PCA, a projeção de GPM, a projeção de CDI, né? E pode ser IPCA, pode ser CDI, pode ser GPM, a gente vai comprar o que a gente acha que faz sentido em termos de taxa, de spread, né? E se aparecer uma coisa bacana de GPM, a gente vai comprar. A gente não tem preconceito contra isso, né? Essa onda aí de subida de GPM que fez o rendimento de alguns fundos irem super alto, ainda vai continuar por alguns poucos meses, né? É uma onda que vai passar, segundo a expectativa de mercado, é só olhar o Focus, né? Mas a gente não tem preconceito contra nenhum tipo de indexador, a gente provavelmente no futuro a gente vai estar muito um mix de PCA com CDI, talvez algum GPM se aparecer um CRI de boa qualidade. Então, como eu te disse, a gente tem no pipeline coisa CDI sim, né? A gente espera em breve comprar um que é CDI mais 8,75. Tá certo. Tá. E falando um pouco, Vicente, dessa parte de originação, você falou realmente, né, que tem a ajuda da Habitasec ali, né, que você comentou inicialmente ali, né, tem também esse desafio de você não poder alocar muito dinheiro, né, porque realmente, né, o fundo é pequeno, então você faz basicamente um co-investimento, né, outras gestoras dão firme ali na oferta, vamos dizer assim. No futuro, com vocês crescendo, vocês acham que você consegue realmente ganhar uma velocidade maior, vamos dizer assim, realmente uma dinâmica melhor de fundo, assim? E se puder comentar um pouco assim, essa parte mais de taxação, vamos dizer assim, né? Se realmente você conseguindo ancorar, né, uma oferta inteira, né, você conseguiria também trazer um yield melhor para o fundo, vamos dizer assim, e não realmente depender de outros ancorarem, né, e realmente com uma taxa um pouco pior. Assim, você pode contar um pouco a cabeça da alocação? Assim? Eu diria o seguinte, você tem alguns CRI que tem uma distribuição bastante ampla, aí muitas vezes você tem uma compressão de spread, né? E você tem CRIs que têm menos distribuição, ou porque é um CRI mais complexo, mais complicado, ou porque é um CRI que tem uma negociação
um a um com uma outra gestora, né? E aí, às vezes, fica a taxa mais alta, às vezes também não, tá? Então, independente de como é que foi feita a distribuição, etc., a gente vai olhar como é que é a taxa daquele CRI, tá? Então, agora, por exemplo, se aparece um CRI lá digamos, de 8 milhões, tá? A gente pode comprar 5 e os outros 3 a gente vai colocar em um warehouse em alguma casa parceira, tá? A gente já tem warehouse com diversas casas parceiras, tá? Então, hoje a gente já não está, digamos, mais limitado a 5 milhões, tá? Então, a gente já está fazendo aquisições maiores que 5 milhões, sendo que a gente coloca 5 aqui dentro do fundo e coloca o resto lá, ou coloca tudo já fora em alguma casa parceira, né? Então, eu diria que, como a gente consegue, tá? Muitas vezes, mesmo quando você tem uma casa só comprando o CRI inteiro, né? A gente, co-investir com aquela casa, tá? A gente já tem esse acesso. Certo. Tá? Então, a gente acredita que a gente vai continuar tendo esse acesso, obviamente que vai ficar mais fácil, né, de crescer, porque você tem uma limitação de poder comprar 5 milhões só por CRI, o teu ritmo de crescimento é pequenininho. Se você pudesse comprar 50 milhões por CRI, você vai crescendo, obviamente, bem mais rápido. Então, isso é uma coisa natural, né? Mas com rápido a gente vai crescer. Realmente a limitação é essa, de que a gente não vai comprar CRI que esteja em desacordo com a nossa experiência em termos do que funciona. Tá certo. Tá, você poderia comentar um pouco também, acho que do seu benchmark, né? É um benchmark não muito usual da indústria, né? Que você realmente vai fazer uma escadinha de benchmark, né? Então... Tá. Então, a gente tinha no início do fundo o benchmark de 100% do CDI. Aí o CDI foi caindo, foi para 2%. A gente achou que não estava adequado, estava muito baixo o benchmark. E a gente olhou também algumas outras casas mudando o benchmark, né? A gente analisou, né, dessas casas aí que mudaram o benchmark, das outras casas, né, quais que tinham indexado o IPCA, que é o que a gente achava que ia ter a maior parte do nossa carteira, dado que o CDI estava 2%. A gente gostou bastante do benchmark utilizado por duas casas aí, né, e a gente basicamente adaptou de simplesmente pegar aquele benchmark e colocar só um valor mínimo também, de nunca baixar. O mínimo é IPCA mais 2%. Né? Então, basicamente, é IPCA mais 2%. Se o spread do IMAB5 for muito baixo, se não IPCA mais o spread do IMAB5 do semestre anterior mais 1%. Né? E quando chega a IPCA mais 5%, passa a ser, acima disso, o IPCA mais o spread do IMAB5 se for acima de 5%. Então, se o IMAB5 tiver com spread de 7%, vai ser IPCA mais 7%. Então, é isso, tá? Digamos que baixe muito, como aconteceu no passado, ficou no piso de IPCA mais 2, como no semestre anterior. Então, a gente conversou isso com os investidores, né? Os investidores estavam de acordo e a gente achou que o mercado aceitou bem no caso das outras gestoras também. Então, a gente fez uma assembleia e foi aprovada essa mudança. Não, concordo realmente, alinhar com o IPCA faz bastante sentido, principalmente para um CRI, né, que é a proposta, acho que, de maneira geral, né, é a proteção à inflação. Né. Você puder comentar um pouco também, Vicente, assim, acho que a dinâmica, né, da facilidade ou da dificuldade, né, com essa alta de juros que a gente está vendo, acho que nos últimos meses, né, está mais fácil de definir taxa com os tomadores de dívida, está mais difícil de você alinhar a taxa, assim, acho que você explica, né, você fala assim que 2020, né, realmente foi um ano, né, que o juros está muito baixo, né, então realmente a gente vai ver uma dinâmica, né, nova, né, em 21, vai ver uma dinâmica nova em 22, então assim, acho que como está essa conversa, né, que vocês fazem, né, assim, constantemente, né, quase que diariamente com os investidores, né, com os tomadores de dívida, para explicar bem esse novo patamar de juros, né, vamos dizer assim, né. O que a gente tem visto acontecer, Losnak, é que devido a esse grande volume de ofertas de FII de CRI, muito dinheiro novo entrando em FII de CRI, tem muito gestor buscando o CRI. Né? Então, isso aumenta a competição pelo CRI. Né? E isso, às vezes, tem um efeito de comprimir um pouco a taxa, às vezes tem um efeito de um pouquinho mais de liberalidade em termos da estrutura e das garantias. Né? Então... Mas você bateu o pé, não deu espaço. A gente
nós somos super ortodoxos nesse sentido, tá? Então a gente não vai fazer nenhum nem outro, francamente. A gente busca, né, aqueles CRI que a gente acha que a taxa está adequada ou acima da adequada, e a gente dá zero liberalidade em termos de afrouxamento da questão das garantias. Tão simples quanto isso, tá? Então, já teve vários casos em que, nessa nova dinâmica, mas, de novo, né? A maioria desses CRIs não vão dar problema, tá? E pode ser que nenhum deles dê problema, né? Mas a gente viu dar problema do passado, né? Então, a gente prefere ser aí um pouquinho ortodoxo, talvez conservador, né? Então, a gente tem essa filosofia. Maravilha. Losnach, tem mais alguma aí ou posso fazer a última aqui? Pode fechar, Paula. Posso fechar? Bom, Vicente, todos os nossos convidados, né, toda vez que vem participar aqui na BMC News, a gente sempre pede aí, gentilmente, que deixe as considerações finais, com um conselho aí que você poderia deixar para os investidores que estão aqui ligados, acompanhando aqui a nossa programação. Bem, eu diria que foi muito bacana que a gente viu aí ser retirado, né, da nova reforma tributária, a questão da tributação, né? Então, acho que a gente pode esperar que seja mantida essa isenção dos fundos imobiliários por bastante tempo, né? E eu acredito que é um produto super bacana em termos de ter um risco relativamente baixo e ter um retorno bastante atrativo, né? Então, eu vejo esse produto crescendo bastante ao longo do tempo, né? Como eu disse, eu mesmo invisto em diversos fundos imobiliários, obviamente que principalmente no FLCR11, né, alinhado com os investidores. Então, eu diria que quem investir no FLCR11 pode esperar esse tipo de critério que eu falei aqui durante a nossa conversa, né, e que a gente vai estar sempre buscando comprar CRIs de boa qualidade, com uma taxa bacana ou atrativa, né, e que a gente vai estar crescendo na velocidade que a gente consiga encontrar crise com esse critério. A gente não vai estar botando o pé no acelerador mais do que deveria, né? A gente vai estar crescendo com critério, né? E eu agradeço a confiança dos investidores que compraram FLCR11 agora e no futuro. E agora que você tocou nesse ponto aí, de agradecer a confiança, eu falei que era a nossa última pergunta, tem uma pergunta interessante aqui no nosso chat, vou fazer ela para você, do Rui das Neves, o Rui que está sempre ligado aqui na nossa programação da BMC News. Ele fala o seguinte: qual que é o histórico percentual de CRIs dos fundos que acabaram dando dor de cabeça e qual que é o percentual de recuperação deles? Essa estatística na indústria não existe. Tá? Não existe. Eu sou um dos fundadores da Associação das Securitizadoras Imobiliárias do Agronegócio, a ABCIA, né, que tem 10 das maiores securitizadoras, né? E a gente tem algumas estatísticas, mas essa estatística não existe. Tá? Não é uma coisa que seja tabelada e é uma coisa que ocorre durante longos períodos de tempo. Então, dependendo do CRI, dependendo do gestor, o negócio vai sendo empurrado com a barriga mais ou menos, tá? O negócio vai ser executado, vai ser só renegociado. Agora a gente, estando dentro, né, e vendo diversos casos das diversas securitizadoras, inclusive da Bitasec, a gente, embora não saiba o percentual que dá problema, a gente sabe, né, quando que deu problema, né, e o que aconteceu quando deu problema, se resolveu, se não resolveu e por quê, né? Então, esse conhecimento que a gente tem e que a gente disponibiliza para os investidores do FLCR11 através da nossa sessão de investimento e também de acompanhamento e gestão dos CRI que estão na carteira. Maravilha. Pode falar, fica à vontade, Carter. Fica à vontade. Eu pedi para o Vicente, para aqueles que, enfim, não são cotistas ainda do fundo, passar o website, né? Onde que eles podem encontrar mais informação, obviamente na CVM, mas no site. Qual que é o site lá da Faria Lima Capital, se você puder passar? Faria Lima Capital, farialimacapital.com.br, né? Aí lá você tem o tabzinho do fundo de CRI, que é o FLCR11, né? Então lá vocês vão ter os relatórios mensais desde o início, né? E vai ter também um tab que leva para a página do administrador do fundo, que é a BRL, que vai ter todos os regulamentos, tudo quanto é a GT, etc. que tiver, vai estar tudo lá. Né? Maravilha, Vicente, quero agradecer muito aqui a sua participação, o seu tempo, por compartilhar aí seu conhecimento aqui com a gente. Obrigada, fica aqui o convite, estaremos sempre aqui de portas abertas. Uma boa aí, quem sabe em breve a gente se vê, né?
E aí a gente vai tocando aqui, né? Eu queria que o Carter e o Losnak ficassem à vontade aí também para se despedir aqui do Vicente. Muito obrigado aí, Vicente, pela sua participação, né? Como a Paula disse, a casa está de portas abertas. Depois você pode também aí eventualmente participar durante o dia para falar de securitização e fundos imobiliários. Eu acho que você vai agregar bastante aqui para o canal. Maravilha. Muito obrigado, Vicente, muito obrigado, Guilherme, muito obrigado também, Paula, muito obrigado pelas pessoas que estão aqui assistindo a gente e vamos falando, né, realmente, acho que outras oportunidades, quando o fundo crescer mais também, acho que é bom a gente ter esse feedback, né, vamos ver assim, do que era esperado, do que foi também realmente concretizado, para ver esse acompanhamento também do produto, né. Muito obrigado, Paula, muito obrigado, Cato, muito obrigado, Losnak, foi um prazer, obrigado aqui aos ouvintes. A gente que agradece, e é isso aí que o Carter falou. Fica aqui o convite também para participar de outros programas aqui da nossa grade. A nossa missão é sempre levar essa educação aí financeira aos nossos telespectadores. Gente, eu quero agradecer vocês também, né? Muito obrigada pela audiência. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!